Olá! E hoje o nosso podcast está em ritmo de celebração. Hoje é a edição comemorativa do Eu Mereço. A gente vem aí com muita conversa boa hoje. A gente vai falar sobre merecimento, claro. A gente vai falar também sobre felicidade, vamos falar sobre mente poderosa e outras coisinhas mais aí. Então se prepara que está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Aí, então agora sim estamos no ar, eu aqui, Viviane Amaral e Sandra Portugal. Hoje do outro lado da mesa, porque vai ser um troca-troca, um bate-bola hoje aqui. É um bate-bola, muito bom. Como foi o primeiro episódio, né, Sandra? Um ano, hein, Vivi? Um ano. Um ano. E a gente, firme e forte, né? Com audiência cada vez melhor e maior, visualizações, repercussão, feedbacks. Eu acho que isso nos dá um retorno, né? Em retrospectiva, nos dá um retorno muito surpreendente, porque quando a gente começou, a gente não imaginava que a gente ia ter essa longevidade de tantos assuntos interessantes, pessoas procurando a gente, querendo fazer o podcast, outras a gente convida, porque faz questão de tê-las aqui, né? Sempre muito, muito bom, muito gostoso, é uma experiência, assim, riquíssima. Tenho contado isso para todo mundo, que eu fico muito feliz de ser convidada por você para estar aqui nessa bancada, facilitando essas entrevistas, esses encontros. E também, uma coisa que eu debati na última quinta-feira, né, foi o quanto a gente está conseguindo levar São Lourenço, levar a região da Mantiqueira, levar as pessoas talentosas daqui da região no Pilar. Sim. Saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, né? Para tantas pessoas do Brasil todo e do mundo. Então, a gente está fazendo um trabalho muito interessante em relação à educação, saúde e cultura da cidade, né? Isso é muito, muito relevante. Eu estou muito feliz, realmente, a gente fazendo aí uma retrospectiva rápida, né, desse um ano de podcast, a gente pegar lá o primeiro que a gente fez, né? Então, a gente já deu um upgrade até de cenário, a gente já deu uma mexida, né? A nossa intenção é sempre evoluir. Eu falo assim que a gente começa sempre procurando fazer o melhor possível, né? A gente faz o melhor possível com o melhor que a gente tem. Mas depois a gente vai afinando, né? E a gente vai pegando mais experiência, vai pegando mais prática, vai observando o que pode ser feito cada vez para melhorar mais. É uma das coisas que, pelo menos, eu sempre me preocupo muito com isso, com a qualidade do que a gente entrega. E a gente vê hoje que, até comparando com o primeiro episódio, a gente já evoluiu em qualidade, né? A gente evoluiu nesse aspecto. Eu acho que a profundidade com que a gente está abordando, né? O cuidado com que a gente está fazendo cada convite, idealizando cada episódio, sempre de forma muito genuína, né? Com pessoas que sabem muito, com pessoas que têm talentos, que são compartilhados com mais e mais pessoas e que vão ser de interesse para você, público, que está aí cada dia mais seguindo a gente no canal YouTube, seguindo no Instagram e acompanhando a gente episódio a episódio. E já foram 26, né? Olha isso. A gente tem esse cuidado, né, de ter ali o ritmo certinho, sempre quinzenal a gente está entrando com um episódio novo. E se a gente for olhar lá, a gente já tem uma playlist, né, de convidados com uma categoria incrível, né, sempre com muita relevância, com muito conteúdo, com muita entrega, né? E a gente é muito cuidadoso com isso. Você falou em playlist, a gente também tem a playlist do Spotify, que é outro sucesso à parte, né? Isso aí. Hoje a gente transmite aí pelo canal do YouTube, pelo canal Luz Vida Luz no YouTube. Então, se você está assistindo pelas outras plataformas, a gente sempre convida, né, para seguir lá pelo canal, porque ali você tem, inclusive, acesso aos anteriores também, né? Dá para pegar essa linha toda ali.
Também a gente transmite ali pelo canal Potência do queridão, mandar um abraço para ele também, que faz essa transmissão junto com a gente. E a gente tem também pelo Spotify. Então, com isso, as pessoas podem só ouvir, podem só visualizar e ouvir. Então, as pessoas vão compartilhando, cada uma comentando. E além dos episódios, tem as músicas, né? Tem. A gente tem alguns diferenciais, né, Sandra? São, assim, good vibes, como você Sim. mesmo diz, e fazem diferença no dia de cada um, né? E tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, cada uma na sua área de atuação, mas nessas terapias integrativas em que a gente quer fazer com que você seja merecedora de uma vida plena. Então, as músicas compõem essa vibração, essa energia que a gente emana e fica com você para você escutar quando você quiser. Isso na aí. cozinha, na caminhada, O tempo todo dirigindo. acompanhando ali. E sempre com esses conteúdos, né, que sempre agregam muito. Quando a gente tem essa proposta aí de levar a saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, a gente pega realmente, como você falou, essa proposta da conquista de uma vida plena, né? Ou seja, colocar em movimento os setores da vida, né? A gente sempre tem alguns desafios às vezes em uma área mais do que a outra, então aquele podcast às vezes vai ajudar muito numa questão, o outro episódio já ajuda em outra. Então, se você for acompanhando no seu cotidiano, né, no seu dia a dia, escutam hoje, eu sempre falo assim, às vezes você vai precisar assistir de novo algum outro ali, porque a ficha depois, se você ter assistido 3, 4, 5 episódios depois, se você assistir aquele primeiro lá, cai uma outra ficha para você. Eu tenho feedback agora de amigos dizendo né? isso. Tem alguns, do Reiki, por exemplo. Do Reiki, com o Johnny DeCarli. Quantas pessoas já me disseram, olha, eu já assisti 2, 3 vezes. Sim. O último não, o da Isamara, do Three in One Concepts, também deu maior ibope, a quantidade de pessoas que não tinham ouvido falar dessa técnica e que já foram nela depois disso. Sim. Então, assim, é muito interessante. É muito acreditar, né? Acreditar que cada um de nós está aberto a novos conhecimentos, a novas vivências e saber que aquilo é um merecimento. Você está se presenteando com algo que vai efetivamente trazer benefícios a você na sua saúde plena, na sua vida plena, na sua saúde integral, né? Isso aí. Até mesmo porque é um uso seletivo do tempo. Sim. Né? Ao invés de você desperdiçar um tempo, às vezes assistindo alguma coisa ou que vai te jogar para baixo, ou notícia ruim, né? Ou alguma coisa fofoca e tudo mais, seja mais seletivo com o tempo e escute um podcast que vai trazer uma informação, que vai, às vezes, te acender uma luz ali realmente e falar, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, olha que técnica interessante, olha o que eu posso aplicar no meu dia a dia. Ou, às vezes, não é exatamente para você, mas alguém que você conhece, filho, você é aquela amigo, ponte, né? Você faz a conexão. Que você compartilha ali, né? Eu falo que isso é merecimento, né? Então, a gente faz o eu mereço com essa proposta do seu próprio merecimento, de como você leva o seu dia a dia, o que você ouve, o que você vê, de que forma que você leva o seu, né, a sua proposta. É fazer o link entre o que você é, o que você pode ser, o que você acredita, e aí o que você semeia e o que você colhe, né? Porque você merece reconhecimento, você merece amor, você merece estar bem, né? Não, e cada um que vem aqui, a gente vai só espalhando essa sementinha, né? Porque não só a gente vai trazendo pessoas que a gente às vezes já conhece, ou que foi altamente indicada para que a gente já está acontecendo bastante isso, às vezes tem a procura realmente de pessoas que querem participar do Eu Mereço, ou alguém indica e fala, nossa, vocês têm que levar, né, aquela pessoa, às vezes é uma indicação minha, às vezes é uma indicação sua, né, Sandra? Era tudo e a gente que eu vai tava ampliando, precisando, né? Era tudo que eu estava precisando. Eu já ouvi isso algumas vezes. Nossa, você tocou numa coisa que eu estava querendo ouvir. Eu queria fazer constelação, mas não tinha base. Duvidava. E aí, com o podcast da constelação... Da Selene. Selene Taumaturgo. Taumaturgo,
Cara, eu passei... Minha irmã fez constelação depois daquele podcast. Mas, assim, mas isso vem também da nossa preocupação com a qualidade dos convidados que a gente traz. Com certeza, genuínos. Né? A gente não traz por trazer, né, Sandra? Exatamente. A gente tem um cuidado muito grande com a bagagem. Exatamente. Né? Com que eles têm. Com notório saber. Isso aí. E a gente busca sempre, dentro dessa força de talento, competência e de sabedoria, né? Em algum tipo de técnica, metodologia ou ciência, a gente trazer aquela pessoa, a gente une a técnica, a sabedoria, a pessoa e estar aqui por perto, né? Sim. Na região da Mantiqueira, na cidade de São Lourenço, nas cidades vizinhas. E nessa a gente vai já ampliando. trouxe gente de Caxambu, de Lambari, de Baipendi. A gente já está trazendo aí pessoas de outros lugares, que né? Não só São Lourenço, Não só né? São Lourenço, né? Dessa região. As cidades circunvizinhas ali, né? que conseguem vir para gravar. Região onde eu escolhi morar e você também, que a gente está divulgando com muita honra, retribuindo, né? O famoso give and back, retribuindo para a cidade aquilo que a cidade nos ofereceu, nos acolhendo, né? E eu até acho muito legal isso, porque essa questão, por exemplo, tem pessoas de fora que estão querendo vir participar, né? Às vezes, por que a gente não faz online? Mas a gente quer a pessoa aqui, né? Então, a gente vai ser, pelo menos por enquanto, a gente tem uma lista de espera para participar do Eu Mereço já. E aí, dessa lista, são pessoas que já estão aqui mais próximas ou a gente está agendando. Você, eu vou a São Lourenço tal dia. Exatamente. Então, já vamos agendar aí um podcast que dá pra gente fazer. Exatamente. Então, eu tenho algumas pessoas que já... Não é? Estão na lista aí, né? Já. Estão aguardando. Então, a gente fica muito feliz, né, de ter esse alcance. A gente tem alguns diferenciais no Eu Mereço, né, que... Tanto que as pessoas ficam muito surpresas com a música do dia, né? A música exclusiva de cada convidado que vem. Tem uma música exclusiva falando sobre o seu trabalho, né? É um trabalho incrível que o Felipe faz aí, realmente, de colocar essas músicas em homenagem ao episódio e ao convidado ou convidada que está conosco. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Um diferencial grande que a gente tem. Um diferencial incrível é ter este espaço e ter toda a infraestrutura, a equipe para poder fazer. Que faz qualidade dos equipamentos, né? Nossa, Outro dia, estavam falando justamente grande isso. Da qualidade dos equipamentos de um ano para cá. E estavam falando bastante justamente isso com a gente. Nós temos já nos tornamos nesse um ano referência de qualidade de estúdio, de equipamento, de áudio, de iluminação, né? Porque não basta você só querer fazer um podcast, né, Sandra? Não. Tem que fazer com qualidade, com cuidado com o que você entrega, porque se a gente não prima por isso, né? Como é que fica? A gente tem sempre que pensar o que a pessoa merece do outro lado. Não é? Né? E tem uma pessoa que a gente hoje estava homenageando porque está com a gente há um ano, que é a Fátima Leite, que prepara nossa make, faz a gente ficar mais bonitinha aqui na tela para vocês, né? O nosso Fátima, um beijo enorme, muito obrigada por esse um ano embelezando a gente, nos preparando nos bastidores para chegar aqui. E ela até assustou, né? Falou, a gente falou um ano, ela falou, gente, tem um ano que eu tô com vocês. Um ano que ela tá com a gente. Fátima Leite, querida. Muito obrigada mesmo, né? E aí, outras pessoas que cheguem, que venham, né? Que nos apoiem, que nos sigam. E estamos aqui. E a gente hoje tem essa marca, né? Não só, como eu falei, da música, a gente tem a Rádio Podcast, né? Que também está fazendo sucesso aí com aquela seleção de músicas, né? Que são as músicas que a gente brinca, que são as good vibes, que a pessoa pode ouvir e sempre trazendo a questão da letra da música, que eu sempre chamo essa atenção no final de cada episódio. Então, assim, o podcast Eu Mereço, ele já tem sua cara, né? Ele já tem sua identidade, própria, tem uma identidade, né? Um formato que a gente vai fazendo e alcançando mais. E hoje a gente tem esse número, né? De ser atualmente o podcast da região com maior visibilidade. Então, a gente alcançar isso, né? A gente fica muito feliz. E é o podcast. A gente agora, o Cristiano Queridão, estreou o dele também. Então, agora somos nós. Somos o podcast Eu Mereço e o Pod Potência, né? Que é o podcast do Queridão, que é gravado aqui no Instituto Luz da Luz também, no nosso estúdio aqui. Então, mandar um abraço para ele. E é muito legal a gente ter essa parceria com ele também.
de fazer a gravação do podcast dele aqui no nosso espaço, né? A gente fica muito feliz com isso também e cada vez a gente alcançando mais visibilidade aí, levando a informação, levando essa qualidade de informação. Cada um dentro do seu formato, né? Sim. Ele tem um formato um pouco mais eclético, Sim. a gente um pouco mais focado aí na questão de saúde e bem-estar integral. Ele já expande mais para outros assuntos também e vai se complementando, né? Com Os trabalhos certeza. vão... E ele vai divulgando a gente. Vai divulgando e a gente divulga. também, e bora lá, porque coisa boa tem que ser falada e tem que ser divulgada, né, verdade. Sandra? É isso. Mas Bora olha, lá. uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que eu tive a oportunidade de ser entrevistada por você. Um dia a gente tem lá o podcast que é falando sobre reprogramação mental positiva. E aí a gente fez. E depois eu falei assim, Sandra, a gente tem que fazer o inverso também. Porque, né, as pessoas precisam conhecer melhor seu trabalho. Você fala um pouquinho a cada podcast, a cada episódio, mas... Uma pinceladinha, né? Mas precisa aprofundar isso mais. Precisam conhecer o valor de profissional que você é, a bagagem gigantesca que você tem, né? Ou seja, muita experiência, um currículo, gente, assim, invejável, né? É aquele que você começa e não para mais de tanto ler, tem muita experiência, muita bagagem, né, Sandra? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Muitos estudos, né? Então, assim, falando aí dessa bagagem, cara, eu sempre fui muito de estudar, né? Uhum. Ler, estudar. E eu fui para o lado muito técnico, né? Eu sou matemática. E eu fiz mestrado em engenharia de software, que hoje é inteligência artificial. Que já existia, pensava como se fosse agora, né? Em 1981 eu entrei no mestrado de banco de dados e a gente fez projetos que são os precursores do que hoje é um chat GPT. Uhum. Então, a gente só não tinha supercomputadores viáveis que armazenassem tantas informações e dessem o resgate, a recuperação da informação na velocidade que é hoje. Uhum. Então, demorou essa vida, né? Sim. 45 anos eu tenho de formada, para poder realmente isso... Gente, eu tenho 45 anos de formada. Para poder isso chegar no uso para a medicina, para o direito, porque a gente está usando hoje a inteligência artificial para tudo, para o bem e para o mal, mas o bem, né, é muito maior. Existem bases de dados o Jeff Sutherland, que eu fiz um curso com ele sobre agilidade, Scrum Master, etc. Ele tem uma base de dados de zilhões de informações de casos de câncer. Então, por exemplo, ele pegou essa base, cada pessoa que entra em determinados hospitais nos Estados Unidos, ele está há 20 anos coletando informações. É câncer? Ele pega todos os exames que a pessoa tem para trás e carrega esses exames para fazer uma regressão, para tentar entender os fatores tem um histórico ali todo, para poder ver em que momento lá atrás poderia ser identificado isso. Uhum. Então, ele está fazendo isso há 20 anos. Ele é de uma família que tem históricos e ele faz tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque você vê a série histórica, o conhecimento para poder se chegar. Então, a gente já está no nível de desenvolvimento de qualidade da informação há muito tempo. E trabalhando isso cada vez mais para poder evitar que mais e mais pessoas tenham diagnósticos tardios e passem a ter esses diagnósticos precoces, etc. E identificar hereditariedade, contextos, etc. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, para gerenciar projetos. Então, eu fui para o lado negócio, efetivamente, trabalhei em grandes empresas, em 8 grandes empresas, por 38 anos, gerenciando projetos. Projetos das mais diversas complexidades, duração, valores financeiros, etc. E equipes de os mais diversos tamanhos, equipes internas e equipes terceiras. E eu descobri muito cedo que, assim, eu não conseguiria fazer nada sem o meu time. Eu não conseguiria fazer diferença, apertar prazo, reduzir custo, maximizar qualidade, sem eu ter as equipe, pessoas, né, comigo, né? E não só a minha equipe. Então, eu fazia os projetos, eu entregava os projetos
com as pessoas do meu time, para as pessoas que eram os meus usuários, os meus clientes internos, aquelas pessoas da área financeira, da área de tesouraria, da área de RH e etc., que me pediam as coisas, como é que eles queriam os projetos, e também para o cliente final. Então, eu trabalhei 20 anos em telecomunicações. Isso era, assim, milhões e milhões e milhões de clientes. Então, a gente tinha que ter uma sensibilidade para a visão do outro, a percepção do outro, a necessidade do outro para atender direito. Porque não adianta, às vezes você passa um ano implantando um projeto, quando você implanta, o cara fala, não é isso que eu quero. Sim. Então, eu comecei muito cedo na minha carreira, eu fui gestora com 24 anos, a pensar o seguinte: o que ele quer? Como é que ele pensa? Como é que ele toma a decisão para os meus clientes? Para a minha equipe? Quem é essa pessoa? Ela é arrimo de família? Ela trabalha por hobby? Ela gosta de música? Ela tem uma habilidade manual? Ela pensa muito rápido? Ela é muito tímida? Ela gosta de ficar ali no computador só sem... Ela gosta de falar? Ela gosta de holofote? E aí eu comecei a me aperfeiçoar nos skills, que hoje a gente chama de soft skills. E eu comecei a estudar muito as pessoas, o comportamento das pessoas. Como é que eu faria a diferença para eu fazer uma apresentação executiva para vice-presidentes, etc. Eu tinha que fazer essas apresentações de tal maneira que eles olhassem e parassem de olhar no telefone, parassem de fazer outra coisa, voassem e estivessem comigo ali presente, prestando atenção em cada momento. E aí eu comecei a me especializar em fala, em oratória, em técnicas de apresentação, para poder fazer um encantamento em cada apresentação executiva que eu fazia, para demonstrar os resultados dos projetos, os benefícios dos projetos, para conseguir vender o trabalho e fazer aquela marca pessoal. Eu tinha uma marca pessoal de trabalho que era o impossível eu que eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu fazia, não era eu que fazia, eu fazia através das pessoas, com as pessoas, pelas pessoas. E aí eu fui estudar muito ciências comportamentais. Fiz diversos cursos de inteligência emocional, fiz cursos de cultura organizacional, clima empresarial, e fui cada vez mais, até que em 2004 eu fiz um curso de coaching, uma certificação em coaching, depois fiz uma certificação internacional de coaching, onde eu conheci uma neurocientista, Angela Passarelli, assim, maravilhosa, americana, que usava a neurociência em 2000, isso foi 2006, se não me falha a memória. Ela usava a neurociência nas grandes empresas americanas, já começando YouTube, Google, Amazon, para trabalhar ambientes de trabalho, para trabalhar as lideranças, para fazer a comunicação. E ela começou com um grupo muito forte de psicologia positiva e ciência da felicidade. Aí que entra a ciência da felicidade? Cara, eu saí de lá assim, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. Se ela está fazendo isso nos Estados Unidos, isso vai vir para o Brasil. Eu quero ser uma das primeiras a estudar e saber e trabalhar assim. E falei com ela, troquei contato, ela me mandou vários artigos, eu comecei a ler os artigos dela, comecei a fazer cursos, procurar no Brasil quem realmente trabalhasse com psicologia positiva e ciência da felicidade. Era muito, muito incipiente. Eu tive todos os paradigmas internacionais, um grupo enorme de psicólogos. A psicologia começou na época da guerra, muito forte, para tratar doença. Sim. E a psicologia positiva, ela não trata a doença, ela trata antes da doença, ela trata os indícios, ela trata algo que você tem que fazer antes para evitar ficar doente. Por isso não precisa ser psicólogo. Eu, em algum momento da minha vida, pensei até em fazer psicologia, mas eu já estava com filho pequeno, uma vida de workaholic no mundo profissional muito exaustivo. Você buscou mais agregar. Eu falei, eu vou ler. Aí eu comecei a comprar o Martin, livros e livros e livros e livros e livros. Eu tenho, sei lá, 60 livros de psicologia positiva e ciência da felicidade, Martin Seligman, a Sonja Libosmith, os nomes são lindos. O Mihaly Csikszentmihalyi, que até faleceu. E fui me aprofundando e fui usando essas técnicas no meu dia a dia de trabalho. Eu fui revolucionando a forma de atuar
Então, num ambiente de trabalho sério, num ambiente de mais trabalho engessado, né? Eu sempre trabalhei em mundos muito masculinos. Ser mulher líder, executiva, no patamar que eu tinha, era realmente um desafio, porque havia muito preconceito, havia muita... quando você tem uma luz que brilha, quem vive na sombra sempre incomoda. Então, eu tive muitos desafios a vencer em relação a pares, chefes, estruturas empresariais. Incomodei muito, porque as pessoas não acreditavam como é que eu conseguia fazer os resultados que eu fazia sem ser... Aí, desculpa a expressão, mas é uma expressão que era muito usada no meu ambiente de trabalho, tiro, porrada e bomba. Sim. Então, ninguém acreditava que era possível fazer diferença e encurtar prazos e reduzir custos e fazer projetos. Eu cheguei a ter 220 projetos paralelos sendo implantados ao mesmo tempo, né? Ali, com equipes terceiras e comigo na empresa, fazendo isso e integrar isso tudo, engajar todo mundo, comunicar claramente os objetivos, era muito complicado. Então, eu fui trabalhar comunicação, eu fui trabalhar motivação, eu fui trabalhar os talentos de cada um, eu sempre procurava conhecer cada um, eu sabia exatamente quem era você, que você era casada, que você tinha 2 filhos, que você morava ali, que você gostava de fazer isso, gostava de fazer... E eu tratava com você. Sim, você individual. Não era mais um. Sim, não era um número, né? Era uma pessoa. Que eu, de alguma maneira, demonstrava claramente respeito e conquistava confiança e credibilidade. Isso fazia toda a diferença. E sempre com um sorriso, sempre com bom dia, sempre... Isso fez diferença o RH fazer pesquisa de clima e com as pessoas e perguntar qual é o seu diferencial aqui, por que essa área sempre é a melhor área em termos de pesquisa de clima, ou uma das melhores áreas em termos de pesquisa de clima. Porque aqui minha chefe sabe o meu nome, me dá feliz aniversário, me dá um abraço quando eu perdi um ente querido, foi no velório do meu marido. Então, assim, essa coisa da personalização do tratamento foi sempre muito diferencial e foi reconhecido. E aí, com isso, eu fui trabalhando cada vez mais, fui preparando um plano B, porque a gente vai passando, o tempo vai, o tic-tac da vida o relógio vai virando, né? Sim. E eu comecei a me preparar para um plano B para aposentadoria. Em 2010, eu ganhei de presente de uma equipe, presente de Natal. Eu ganhei uma Moleskine, uma caderneta, uma caneta muito bonita e, tipo, essa Moleskine é para você escrever todas essas histórias que a gente vivenciou, todos os cases de sucesso que nossos times já conquistaram. E isso aqui, aí me deram o www.projetandopessoas.com.br. Compraram o domínio, o .com.br e o .com. Eu tenho os 2 domínios, o Projetando Pessoas nos 2 domínios. O nome foi um nome escolhido por eles, porque a gente era um time de gerenciamento de projetos. Sim. E a gente projetava através das pessoas. Então eu ganhei de presente o Projetando Pessoas, que tem uma história, né? E ainda falou, ela ainda colocou quem foi a interlocutora desse time que me deu esse presente de Natal. Projetando pessoas como um cometa, alavancando sua vida e sua carreira rumo aos seus sonhos. Então isso ficou... Aí quando eu fui fazer... Aí eu fui aprender o mundo dos blogs, dos sites, o mundo digital, era 2010. Eu comecei a escrever primeiro no papel, artigos e artigos e artigos. Passei 6 meses escrevendo, até que eu conseguia aprender a usar o Blogspot na época, e eu fiz o blog Projetando Pessoas. Depois eu migrei para o site Projetando Pessoas e comecei a transcrever todos os conceitos que eu acreditava. Eu tenho 10 anos de conteúdo nesse site. Hoje eu não mantenho mais esse site vivo, porque a tecnologia, né, evoluiu. Você usa o Instagram, LinkedIn para fazer esses conteúdos.
mas isso fez com que a marca ficasse forte. E aí nasceu uma empresa mesmo, e projetando aí, quando pessoas? eu aposentei. Ah, então você foi levando o paralelo. Eu não ganhava dinheiro nenhum com os meus trabalhos. Eu era coach, eu fiz certificação em mentoria, etc. Eu fazia o coaching e a mentoria no ambiente de trabalho para as minhas equipes e tinha o blog, onde eu botava todo o meu conteúdo lá, de tudo que a gente vinha passando, conteúdos mais diversos. Como se fosse mais até um hobby Um hobby, como se fosse um diário, com tudo que eu acreditava, pessoas que me inspiravam, livros que eu lia, dicas de técnicas de liderança, etc. E aí eu me aposentei, né? Eu fui desligada na época da recuperação judicial da Oi, eu já tinha 61 anos, eu saí do mundo corporativo em outubro de 2019. E aí foi, e agora? Agora eu vim para São Lourenço, né? Fiquei aqui de férias, fiquei na época outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro voltei para o Rio para preparar minha mudança. Fevereiro veio a pandemia, né? Março veio a pandemia, lockdown. Eu me mudei num dia... lá no Rio, fiz um apartamento pequenininho para minha filha e entrou o lockdown. Aí eu ainda fiquei um mês no Rio. Quando foi abril de 2020, eu me mudei para São Lourenço. Eu vim em plena pandemia, peguei a Dutra vazia do Rio de Janeiro a São Lourenço. Cheguei aqui dia 13 de abril de 2020. Nossa, tem até a data certinha. Até a data certinha. E antes, em fevereiro, eu tinha aberto a empresa Projetando Pessoas aqui em São Lourenço. Então, a minha empresa é daqui da cidade, né? E eu presto serviços para o Brasil todo. Sim. Com todo esse arcabouço de vivências práticas, de calo na mão, de lidar no mundo corporativo, de ter uma posição... Experiência real, né, uma posição executiva, de ter lidado com times grandes, pequenos, sêniores, júniores, de formar, eu já formei mais de 500 líderes, que hoje eu tenho orgulho de dizer que estão aí presidente de empresa, vice-presidente de empresa, diretor, empresário, empreendedor, gerindo empresas de família, complexos de empresas de família. Então eu tenho, a criatura aqui gerou, como é que é o criador? Acaba ficando, as criaturas geradas, né, são muito melhores, muito mais poderosas do que a criatura. Os alunos superando o mestre, né? Os aprendizes superando o mestre. Exatamente, assim, eu tenho orgulho de ter contribuído para a carreira de muitas pessoas. Né? E isso não sou eu quem diz, eu tenho vários testemunhos, eu tenho várias situações. Teve uma situação que aconteceu semana passada que eu chorei horrores. Duas pessoas que foram do meu time, isso desse time do ano de 2000 a 2005, elas se encontraram no Rio de Janeiro para um café, e elas conversando nesse café, aí, o que você está fazendo, o que você tem feito e tal. Aí uma delas vira, Marcinha vira para a Luciana e fala assim, cara, e a Sandra? Aí a Luciana, eu fui a São Lourenço, estive com a Sandra, tomei um café com a Sandra, ela tá bem e tal. Aí a Marcinha vira para a Luciana e diz, cara, Luciana, não sei se você sabe, mas a Sandra foi um divisor de águas na minha carreira. Depois que ela me deu a chance, acreditou em mim e eu me tornei coordenadora de atendimento ao cliente, gerente e tal, a minha carreira deslanchou de uma tal maneira, eu sou muito grata a Sandra. E aí a Luciana, quando saiu do café, ligou para mim. Contando isso. Eu fiquei tão emocionada, eu tenho certeza que você vai ficar também. Eu comecei a chorar, porque você... sei lá, 25 anos depois, espontaneamente, você receber um relato desses, é demais, né? E às vezes você não sabe nem a diferença que você fez na vida da pessoa, né? É isso, assim, o projetar pessoas, né? Ele tem esse viés, né? E quando você fala dessa questão da ciência da felicidade, a felicidade é um termo muito amplo, né? Se a gente for falar assim, mas para você... O que seria, então, felicidade e como que você insere aí? Eu acho que num mundo onde a gente tem tanta toxicidade, né? As pessoas estão tão derrubadas, tão te põe para baixo o tempo todo. Você buscar conhecimentos que te deem ferramentas, instrumentos, que você seja fênix, né? Que você renasça das cinzas e que você mantenha a sua essência, é fundamental, né? E assim, a felicidade para mim
é isso, assim, é brilho nos olhos, é você poder falar as coisas com a energia, naquilo que você acredita, é arrepiar, é aquele efeito uau, sabe? Adoro tomar um café no fim de tarde, escutando o canto dos passarinhos, as garças, olhar as garças voando, tomar um desfrutar, sorvete, né? Desfrutar aquele sorvete, assim, degustar um vinho enroladinho numa manta nesse frio, lendo um bom livro. Então, eu acredito que felicidade são aqueles momentos que a gente valoriza, que a gente curte, que a gente consegue enxergar neles o lado genuíno, bom, sincero daquilo, né? O vivenciar, o desfrutar. Para mim é isso. Antigamente, eu achava que felicidade era você ter. Sim. Né? Era você ter dinheiro, você ir num shopping, comprar uma roupa, uma bolsa, um sapato, e depois desfilar com aquele look novo. Não sei se pela maturidade, não sei se pela vida, não sei se pela vai forma ensinando, né? a gente vai aprendendo. Isso é muito efêmero. Efêmero. Então, você vai lá e gasta, depois você olha a conta no cartão de crédito e já fica pensando aí como é que você vai Já pagar. fica triste. Né? Já fica triste. Então, a felicidade não é efêmera. Né? A felicidade, justamente, também não é um ponto de chegada. A Sonja Libosmich, o nome dela é muito complicado. Tem um livro que fala muito e se, né? A gente tende a dizer o seguinte: eu vou ser feliz o dia que eu estiver namorando. Mas aí eu vou ser feliz futuro. quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu comprar meu apartamento. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar. E a vida já passou. Sim. Né? Então, você tem que ser feliz agora. Você tem que buscar os seus momentos felizes e aproveitar, entrar em flow, né? Aquela coisa de você ver... Inclusive para se sentir, né? Isso tem muito a ver com a própria reprogramação mental. A gente fala muito isso. Senão é a história da cenourinha lá, que você vai. E esse vai sempre tá no futuro. E você não consegue colapsar. Você não vive o momento presente. Você não tem essa inteireza, né? Isso vale para tudo na tua vida. Para tudo. Então, para mim... felicidade é isso. Sim. Felicidade é você perceber ao seu redor quantas pessoas do bem você tem, você perceber ao seu redor quantos pequenos momentos de alegria você gerou nos outros, você recebeu dos outros, a reciprocidade, o carinho, o acolhimento. É isso. E foi isso que te estimulou, te trouxe essa vontade de se especializar na psicologia positiva e na ciência da felicidade? Eu levei muitos anos em ambientes extremamente difíceis. Sim, tóxicos, com pessoas, né? Prejudiciais extremamente ego. E com valores muito diferentes dos meus e da minha essência. Então, quando aí eu passei por uma empresa, que foi a Intelig Telecom, que montou uma cultura. A Intelig foi uma empresa de americanos brasileiros e americanos, ingleses, franceses e, por último, os brasileiros, numa cultura mista. Então, francês e inglês não se dá bem no mundo há décadas, né? Há séculos. O americano com o inglês também. O brasileiro ali no meio disso tudo, num novo business que era o momento lá da criação, da competição em telecomunicações, saindo do público para o privado. E essa empresa teve um trabalho de cultura organizacional muito incrível, com diretores de RH maravilhosos, e a gente fez eventos, participou, eu fui a primeira brasileira no TI, e eu tive a oportunidade de participar de um curso que chamava Insight, e esse curso fez diferença na vida de todo mundo que fez. E hoje, 25 anos depois, 27 anos depois, todas as pessoas que foram da Intelig são amigas, se reconhecem, a gente tem grupos, a gente tem ação social voluntária que a gente faz juntos 27 anos depois. E isso, você dizer assim, é possível ter amizade no ambiente de trabalho? Porque a gente construiu essa mentalidade. E depois que eu saí deste mundo, deste ambiente, com esse espírito de colaboração e
e ganha-ganha, relacionamentos ganha-ganha. Eu passei por ambientes de trabalho muito duros, muito difíceis. E a própria vida, né? Ela é muito dura, muito difícil, e a gente tem sempre muitas questões desafiantes que a gente tem que sobreviver. Então, o que me estimulou a seguir estudando, aprofundando, de 2021 para cá, eu fiz 9 certificações em ciência da felicidade. Não é brinquedo, não. Eu descobri a Andréa Pérez Corrêa, que é uma brasileira que estuda ciência da felicidade, o Henrique Bueno, o Gustavo Arndt. Então, hoje a gente já tem uma comunidade. Só da Andréa são 745 pessoas num grupo, onde a gente troca ideias o tempo inteiro, então é referência. E eu sigo e acompanho os psicólogos positivos que estão no mundo em vários órgãos, institutos, universidades americanas, austríacas, inglesas, e a gente troca paper, a gente estuda muito o que está se passando de pesquisa no mundo para estar sempre com novas metodologias, técnicas, assessments, vivências. Inclusive no 10º Encontro Luz da Luz, que você vai falar mais para frente, eu vou fazer uma vivência sobre a ciência da felicidade para o público que estiver presente. Sim. E eu tenho certeza que através da ciência da felicidade eu consegui sobreviver efetivamente e ser tida como uma pessoa executiva, uma mulher forte, resiliente, que verga, mas não quebra, verga, mas não quebra. Porque eu tenho instrumentos, metodologias e técnicas que me fazem sempre... e não é abraçar a árvore, é alguma coisa... Eu conheço as minhas forças e eu sei como usá-las. É mais preparo, né? E é muito... Eu brinco muito que é orar e vigiar. E você tem que estar prestando atenção no seu comportamento e falar, epa, escorreguei aqui, vou voltar para o meu ponto de equilíbrio e vou trabalhar isso dessa maneira. Então, quando você conhece as técnicas, você domina alguns cenários através da perseverança em cumprir, ter aquelas atitudes positivas para reverter cenários que nem sempre são positivos. Que a gente tem de gente pessimista, derrotista, que quer te puxar para baixo o tempo inteiro. E às vezes vai contaminando, né, Sandra? O ambiente ele é contaminado. E olha, eu tenho certeza que é exatamente assim também para a força do bem. Quando tem um lago parado, você joga uma pedrinha, não faz assim? Assim reverbera. É o poder do elogio. Assim é o reconhecimento, assim é o valor merecido por alguma coisa, um sorriso, uma palavra pode mudar a vida, um dia de uma pessoa, né? E eu, através disso, fui trabalhar nas mentorias e executo o tempo inteiro essa técnica para que, muitas vezes, gente, eu também sou humana e também tenho os meus momentos aqui de muita tristeza, de muita angústia e muitos problemas. A vida não está fácil para ninguém, né? Eu não sou a boba da corte. Não é questão que de estar imune, caindo, né? E eu tô imune. Não, mas eu consigo lidar com as situações. Essa é a diferença. E, por exemplo, hoje eu dominei uma situação numa mentoria, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que já está quase nos 50 anos, e uma pessoa que está vivendo, que eu vi em momentos de glória, eu sei que aquela pessoa é extremamente forte e poderosa, ela conhece o que ela faz, é uma pessoa que qualquer empresa ia se dar muito bem com o trabalho dela, tá? E, no entanto, essa pessoa está desabada, chora absurdamente. Você transformar uma pessoa que está se sentindo derrotada, se sentindo perdida, né? E sentindo desmerecendo a confiança das pessoas para uma nova oportunidade de emprego, você conseguir, numa sessão, transformar isso, na pessoa parar de chorar, olhar para você e falar, faz sentido.
mas será que eu faço isso? Será que eu peço ajuda? Mas você acha que vale a pena? E aí, você vai injetando essa energia, vai transformando a estima da pessoa, vai elevando e vai fazendo ela acreditar que ela é capaz, que ela pode, se ela quer, se ela tomar a decisão de que ela vai fazer, que ela vai alcançar, que ela vai conquistar, ela vai. Eu assisti um evento do Tony Robbins quando ele veio ao Brasil. Sim. Cara, se eu pudesse, eu seguia o Tony Robbins em todos os eventos dele no mundo, é porque eu não tenho condição. Mas ele é o máximo, foi assim, um dia de glória. Passei o dia inteiro, eram 14 mil pessoas no Genesse Arena, no Rio de Janeiro. Parecia que ele estava na minha frente falando para mim. Foi algo assim, incrível. E ele tem um mantra dele que é: você quer, você pode, você vai. E isso é algo que você tem que passar para as pessoas, para que elas acreditem que elas podem, e que elas merecem, e que elas vão, e que elas conquistam. E a Ponte, esse ano, por exemplo, graças a Deus, a taxa de sucesso dos processos de mentoria que eu fiz, enorme. Eu tenho sido... Antigamente, sempre fui muito procurada para formação de lideranças e potencialização de lideranças executivas e empreendedoras. Agora, eu tenho sido mais procurada pelo momento, pela situação, pelo cenário, para transição de carreira, muita gente está fazendo transição de carreira, né? Trabalho e primeiro emprego. Porque as pessoas saem da faculdade e falam: e agora? Como é que eu vou conseguir a minha primeira colocação? E aí... eu acho que só eu vou falar hoje, hein? Tá indo, vai embora. E aí, isso está acontecendo muito. As pessoas estão chegando, né? Eu fiz cursos também com psicopedagogas para a questão de encarreiramento. Então, também tenho esse lastro. Até fiz, porque quando as minhas filhas estavam para escolher a carreira delas, eu fui estudar para ajudá-las nas escolhas. E elas fizeram ambas, cada uma com uma psicopedagoga. Então, isso também foi um trabalho que eu acompanhei, estudei, acompanhei na prática e vivenciei depois o brilho dos olhos nas profissões escolhidas, a assertividade disso. Então, a gente faz transformações com a técnica, com a metodologia e com o instinto, com o feeling, com a percepção. Porque você percebe quando aquela pessoa está com medo, quando aquela pessoa trava, quando aquela pessoa é tímida, quando aquela pessoa fala, mas não está dizendo o que deve, o que precisa, como ela não tem coragem de se mostrar. Então, tudo isso a gente trabalha nos processos de mentoria. E você já colocou essa questão, até mesmo você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer na sequência, que era a importância da pessoa se conhecer bem. Isso aí você já até passou por aí. Conhecimento é tudo. Né? Conhecimento é a na base própria de carreira, tudo. na vida pessoal e na tudo, vida né? pessoal, tudo. Não dá para diferenciar. Nós somos seres integrais. Não dá para você ser uma pessoa, chegar na empresa, passar na catraca e botar uma máscara, porque essa máscara vai cair. Então, não adianta. Se você é uma pessoa que tem um problema sério familiar, uma doença grave na família, não adianta que você vai levar vai o pacote junto, né? Vai o pacote junto, e você tem que trabalhar aquilo. Você tem que valorizar aquela pessoa para que ela seja forte e consiga fazer o que ela precisa fazer para ganhar a renda dela, para poder ajudar a situação que ela tem. Não dá para dissociar. Senão ela desaba tudo junto, né? Uma coisa puxando a outra. O autoconhecimento e as técnicas que eu uso, os assessments, os questionários que eu uso para avaliar as forças de caráter, avaliar também as vulnerabilidades, ver quais são os sabotadores e trabalhar isso de tal maneira que você perceba quando você fala: poxa, eu realmente lido mal com humildade. Sim. Ou já teve uma situação, por exemplo, uma pessoa que não era humilde. Se eu tivesse perguntado, será que a pessoa é humilde? Não, não é. Quando você vai fazer o teste, a pessoa tem humildade na última força. Ou seja, não é humilde. Sim, sim. Aí quando você pergunta para aquela pessoa quais são as suas principais características, sem ela saber o resultado, ela vai dizer: eu sou muito humilde. Aí, não, isso foi fato real. E aí a gente começou a conversar. Chegamos à seguinte conclusão. Eu fiz ela fazer pesquisa de campo, tá? Se ela era humilde ou não. E ela chegou à conclusão de que as pessoas não tinham percepção de que ela era humilde. Apesar de ela se achar. Por quê? Pelo olhar dela. Pela expressão facial. Então, já passava a imagem. A intenção dela ser
de não ser arrogante, o jeito dela fala, o tom de voz, passava uma arrogância absurda. E aí ela constatou que a percepção dos outros não batia com a realidade, com a imagem que ela tinha dela. E aí a gente chegou nesse ganha-ganha, nessa análise, e ela resolveu observar a forma com que ela se expressava, a linguagem não verbal e o tom de voz, para poder passar a mensagem. Para ela poder trabalhar isso e aí chegar. Etc. Então, assim, todo trabalho, quer seja de carreira, de recolocação, de arrumar o primeiro emprego, passa por você se conhecer e você saber aonde você vai estar bem, qual é a função que faz teu olho brilhar, qual empresa está alinhada com os seus valores, porque não adianta você ser um cara íntegro pra caramba e entrar numa empresa onde a corrupção corre solta. Sim. Você vai ser afrontado o tempo inteiro. E aí vem o tal do burnout. Sim. Por que acontecem os burnouts? Porque a realidade da pessoa está em conflito com a essência dela. Não dá conta. E não dá conta. Explode, né? Pega fogo. Sim. É isso. E trazendo isso, então, assim, pra gente ir finalizando essa parte, para a parte prática, então, a pessoa hoje, como é que ela busca essa mentoria com você? Ela é individual? Ela é pacote? Como eu faço alguns trabalhos. Então, por exemplo, mentoria. A mentoria, eu atuo num pacote de 5 sessões, e essa mentoria, ela pode ser para primeira liderança, ou seja, eu quero ser líder, eu quero que as pessoas percebam que eu posso ser líder e me dê uma chance. Ou a pessoa, a grande maioria das empresas, promove um grande técnico, alguém com muito potencial, a posições de liderança, e aquela pessoa nunca foi preparada, às vezes nunca nem sonhou em liderar. Então ela entra numa posição de liderança sem estar preparada. Então ela tem que correr atrás dessa, porque ou ela se sente efetivamente mal na posição, frágil na posição, ou então ela já começa a receber feedbacks de que o negócio não tá bom. E aí ela corre atrás para poder recuperar as competências que estão faltando. E no que diz respeito à recolocação, busca de mercado, no que diz respeito ao primeiro emprego, idem. Também atuo com palestras, cursos, formações, e sou certificada conselheira consultiva de empresas, pequenas e médias empresas, empresas de família, e fiz uma especialização de formação de sucessores e herdeiros. Então, aquelas empresas de família que estão com os seus empresários, sócios, na faixa de 60, 70 e que já estão querendo aposentar, querendo viver num outro patamar e precisam escolher dentre os filhos, sobrinhos, netos, quem será o herdeiro que tomará conta ou quais serão os herdeiros, cada um na sua posição. Isso é um planejamento sucessório que eu também faço. E também passa por pessoas, porque você tem que entender o skill de cada um, o skill da vaga, a essência da empresa, para poder fazer essa transição sem perder o negócio, né? Para que o negócio continue longevo, apesar da gestão da mudança, da transformação. Tô ficando sem voz, parar de falar, hein? Vamos e lá aí pra você faz online, então, a pessoa de qualquer lugar entra em contato com você. Online ou presencial com algum planejamento de agenda para isso. Por exemplo, aqui na região da Mantiqueira, eu vejo um potencial enorme para esse trabalho das empresas de família e do planejamento sucessório. Tem muitas famílias. Então, assim, eu acho que tem um campo muito fértil aqui na região para os trabalhos que eu desempenho, e eu vejo a minha bagagem como um diferencial para a região. Sim, com certeza. Maravilha. Sandra, então, assim, é muito bom, porque eu acho que a gente estava carente dessa informação sua, né? Às vezes o pessoal comenta com a gente, eu queria entender melhor o que a Sandra faz, né? Como é esse trabalho. Já te pediram isso também, né, Sandra? Nossa, me perguntam muito, mas afinal, o que você faz? Eu não entendo o que você faz. Aí quando a pessoa começa a ver o que eu faço, aí fala, agora eu entendi. Então... já a meu respeito não tem tanta dúvida mais, porque a gente fez um podcast inteiro sobre isso, que tá lá, inclusive o pessoal quiser saber sobre reprogramação mental positiva, né? Tem feito muito... Maravilhoso, seu podcast maravilhoso, seu trabalho, muito rico, tá fazendo né? muito sucesso, né? A gente tá caminhando ali. Na plataforma. Eu queria muito que você me explicasse para o nosso público qual é a diferença
do Luz Vida Luz, da empresa Luz Vida Luz, para o Instituto Luz Vida Boa. Luz. Que também é algo que precisa ficar claro para todo mundo. Sim, sim. Isso é uma questão que vira e mexe. Quando a gente conversa com as pessoas aqui no particular, nos bastidores, eles me falam isso. Às vezes não entendem bem a história Luz Vida Luz, né? Então, eu falei assim, é bom a gente tocar nesse assunto para as pessoas entendam melhor como é a estrutura porque são 2 empresas, na verdade, né? São 2 CNPJs diferentes. Então, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, primeiro veio a Luz Vida Luz. Então, a Luz Vida Luz é a minha empresa que nasceu há 10 anos. Ela nasceu em 2015. 2025, a gente está fazendo 10 anos de empresa Luz Vida Luz, que surgiu logo que eu saí do meu trabalho no balneário, né, com o parque. Eu saí do balneário para fundar a Luz Vida Luz. Então, a Luz da Luz, ela veio com o intuito de atuar na área de saúde e bem-estar integral mesmo, né, naquela minha sensação de que eu tinha que multiplicar os meus conhecimentos, fazer formação, treinar terapeutas, né, levar esse conhecimento, mas não só da área técnica, né, da massoterapia, mas começar a ampliar mais para o conhecimento mais vasto e mais profundo dentro das terapias integrativas. O currículo dela, né? Gente, também é um negócio assim, ó. Tudo que é terapia que você puder imaginar, ela é certificada. Entende então, para caramba. Então, assim, foram muitos anos, né? Uma vida de estudo também, de conhecimento, de cada vez aprendendo uma técnica diferente, me aprofundando mais, porque elas são, como o próprio nome diz, né? São complementares. Então, até mesmo uma técnica complementa a outra. Então, desde a parte mais física, né, da massoterapia, mas que vai também ter uma abordagem aí emocional, né, pelo toque, pelo relaxamento, do anti-estresse, mas depois indo mais pela senda aí da mente, né, do equilíbrio, da amplitude, da visão, da expansão da consciência. Então, eu sempre mergulhei muito dentro dessa área. E o meu objetivo com a Luz Vida Luz Empresa foi realmente começar a expandir, né, e ajudar pessoas a clarear a mente. Por isso, e veio um nome muito forte para mim, Luz, Vida, Luz, que as pessoas também, às vezes, têm essa questão, né? Por que não luz e vida? Por que não luz, vida? Por que luz, vida, luz, né? E eu sempre explico que a vida, ela só tem uma origem e um destino, que é a luz. Então, a vida, ela é permeada pela luz. Por isso, a gente vem da luz, a gente vive e a gente volta para a luz. Então, por isso é luz, vida, luz, né? Então, esse nome veio como download mesmo, muito claro para mim, com todas as letras ali, garrafais, né? Que a gente fala. Então, aí nasceu a Luz da Luz Empresa. Nesses 10 anos, veio, então, desde o primeiro ano, o encontro Luz, Vida, Luz. Por isso, nós vamos fazer 10 anos de encontro Luz, Vida, Luz. Então, hoje, esse ano, é o 10º encontro. Né, com essa ideia de compartilhar o conhecimento, porque o Encontro Luz da Luz, ele sempre teve essa intenção de compartilhar o conhecimento, mas de vertentes diferentes. Não só o meu próprio conhecimento. Eu poderia fazer o Encontro Luz da Luz, mas só eu palestrando, só, né, fazendo uma imersão e tal. Mas eu quis compartilhar técnicas com profissionais diferentes nessa visão integrativa mesmo. Então, o objetivo do evento é sempre proporcionar vivências, palestras, visões diferenciadas, para que a pessoa tenha uma possibilidade de clarear a mente mesmo e falar, nossa, às vezes acontece muito isso. A pessoa, ela vem para o Encontro Luz da Luz com a intenção de uma palestra específica, porque ela viu e ela gostou do tema, e ela fala, eu vou lá porque essa palestra me interessa muito. Porém, quando ela chega no evento, às vezes aquela palestra que ela nem pensava que ela teria um interesse, é aquela vivência, é aquela palestra que dá uma virada de chave nela, que cutuca onde precisa. Então, às vezes, as pessoas até perguntam isso para mim, se a gente não faz, se a pessoa pode escolher as palestras. Eu falei, gente, vocês não têm noção do que é esse evento. Esse evento, ele tem uma proposta totalmente integrada e é incrível como se complementam, sem a gente combinar nada. Eu já participei de 3, vai ser o 4º. Presencial será o 2º. Sim. Né? O último, aliás, acho que 2 presenciais. Você veio em 2, você veio em 2. Então e mais um online. Não, eu fiz 2 palestras online. 2. 2 palestras online. Que foi no período da pandemia. Então a gente não deixou de fazer, a gente fez ele online. E assim, é uma energia. A gente sai daqui com esse último, então, que teve a vivência na Montanha Sagrada, a vivência no parque. E que parque, vai ter de novo. Vai ter de novo.
Nossa, é um presente energético, né? Vibracional, Sim. assim. É uma egrégora de luz, né? Todo mundo sai daqui maravilhado. Então, e é bem por aí. Então, não dá pra pessoa escolher, tipo assim, eu vou fazer... Porque ela não tá inserida dentro da proposta. Né? A proposta é de uma pausa e de um momento de reflexão, no momento de você se voltar para você, sair do burburinho lá fora, né? Então, se você vem lá de fora, com todo o seu turbilhão de pensamentos, de influências, você vem e assiste uma palestra, por melhor que seja aquela palestra, logo em seguida você volta para sua vida louca de novo, seu ritmo, suas interferências, né? Tudo ali acontecendo. Vai ter o mesmo resultado do que você entrar num processo que começa de manhã, passa o dia todo envolvido de uma informação pós-informação, uma vivência pós-vivência, experiências, troca de pessoas ali conversando, né? Um networking que acontece, mas ao mesmo tempo uma troca, uma interação mesmo que acontece entre as pessoas, amizades que surgem ali, né? Até mesmo por histórias parecidas, momentos parecidos, e ninguém se encontra por acaso, né? Então a gente sabe que tudo tem um propósito. Então as pessoas acabam saindo daqui às vezes grandes amigos que vão continuar depois, no outro ano vêm já unidos, né? Então a proposta do evento é muito maior do que uma palestra. Gente do Brasil todo. A ideia é justamente essa. Então a Luz da Luz, ela cumpre esse papel, né, de, através do Encontro Luz da Luz, fazer esse movimento anual, porque aí é um evento por ano, mas durante todo o restante do ano, aí sim, eu tenho os meus cursos, né, tenho os meus, até então, eu ainda fazia atendimento, né, hoje atendimento para mim é muito mais difícil, a gestão do Instituto me absorve muito, e eu hoje atuo em várias frentes, né, então é muito difícil ficar focada no atendimento. Mas a questão da programação mental, da reprogramação mental positiva, é um trabalho também da Luz empresa. Mas aí, há 3 anos atrás, nasce então o Instituto Luz Vida Luz. Então, que foi fundado pela empresa, pela Luz Vida Luz. Então, a ideia é que aí sim o Instituto Luz da Luz fosse a sede física, né? Porque até então eu trabalhava muito online também, locação de espaço para levar o evento, fazer evento em outros lugares. E não, a gente não tinha uma sede, né? Um ponto ali onde a gente estivesse firmado. E aí surge então o Instituto como Instituto Luz Vida Luz, e aí com essa proposta de terceiro setor. Então, o Instituto, sim, não a Luz Vida Luz. A Luz da Luz é uma empresa, né, consolidada. Já o Instituto, que foi fundado pela Luz da Luz, é uma empresa de terceiro setor com outro CNPJ. Um CNPJ específico para que a gente possa aí oferecer um trabalho social também, fazer uma entrega, né, devolver para a sociedade, para as pessoas que possam, a gente consiga ampliar mais a ação. E aí, até então, a Luz Vida Luz, sustentando o Instituto Luz Vida Luz, quando agora, no final do ano passado, a gente teve o reconhecimento de utilidade pública, né, pela municipal. Então, a gente ficou muito feliz com isso, porque é um reconhecimento pelo trabalho que a gente já vem desenvolvendo. E ponto de cultura também, né? Ponto de cultura, certificado pelo Ministério da Cultura. Então, hoje nós somos, como instituto, não só um ponto de cultura que é certificado pelo Ministério da Cultura, né, e Cidadania, como também nós somos um setor que é reconhecido como utilidade pública pelo município de São Lourenço, e agora também estamos caminhando para o estadual também. Então, isso é um reconhecimento muito grande, e aí, a partir disso, nós estamos aí sim aptos a firmar convênios públicos, a receber apoio, né, público de outras empresas privadas também que queiram nos apoiar nesse processo de instituto, de levar. Aí já são 3 pilares, né? Então, a Luz da Luz como empresa, ele é muito focado em saúde e bem-estar integral. Já o Instituto Luz da Luz, ele expande um pouco mais. Então, nós temos 3 pilares ali, que são saúde, né, que tem tudo a ver com a nossa proposta como empresa, mas também educação e também cultura. Então, a gente expandiu muito fortemente para a área cultural, né? Então, aí hoje a gente atende, a gente tem atividades aqui. Então, com o próprio podcast, a gente tem um alcance que é gratuito para as pessoas, né? Levar informação de qualidade. A gente tem os eventos que acontecem aqui no Instituto Luz da Luz. Tem o programa Café Mineiro, que é uma atividade extremamente cultural, e nesse caso até turística, porque traz essa informação. O Johnny traz tanto os artistas, né, onde ele faz a entrevista, conversa, como a gente mostra as belezas ali turísticas, né, de toda a região.
Por isso chama Tem um Café Mineiro, né? itinerante, Tem itinerante, né? então hoje ele se divide uma vez por mês. Acontece aqui no Instituto Luz da Luz a gravação, a gente recebe plateia, então tem ali um presencial, onde as pessoas podem vir saborear o café mineiro, aquela mesa mineira. Hoje é um produto turístico, né? Então a gente consegue atrair um público para vir de fora, realmente para não só degustar o café mineiro, que tem de melhor, mas também ver os artistas, assistir a gravação do programa. Então é um momento muito legal ali, e também o itinerante, onde a gente está fazendo ele faz a viagem, né, e mostra os atrativos das cidades em torno. Então ele mostra o Circuito das Águas, principalmente, mas a gente tem expandido ali o sul de Minas, né, toda a região, não só o Circuito das Águas, né, mas também Terras Altas da Mantiqueira. Então a gente está cada vez expandindo mais, e a ideia é ir pelo estado, porque Minas Gerais, gente, é uma riqueza. É uma riqueza de cidades, de cultura, educação e saúde, né? E turismo. Exatamente. Então a gente tem isso, a gente tem a questão do planetário, né? O nosso cinema Maravilhoso. imersivo. E aí hoje a gente também tem aí a seção planetário, que traz, a gente recebe visitas de escolas, então é o turismo pedagógico, né? Voltado para essa questão de levar esse conhecimento da astronomia. A gente também abre ao público aos finais de semana para que venham assistir, né, o filme. Não precisa ser, às vezes, só a escola, às vezes vem também as famílias, né, para poder assistir. Férias de julho. Férias de julho está em funcionamento todos os finais de semana. Gente, São né? Lourenço tem um planetário maravilhoso, de altíssima qualidade. E temos esse título de ser o único planetário do Circuito das Águas e Terras da Mantiqueira, né, na Serra da Mantiqueira. Então a gente consegue levar essa imersão, né, em 360, mas a gente tem esse diferencial de fazer tanto a questão do planetário quanto a questão das terapias. A gente tem sessão terapêutica, já é o nosso lado saúde. As frequências sonoras. As frequências sonoras que acontecem ali. Então, é uma sessão muito diferenciada para relaxamento, para acalmar a mente, para desacelerar o pensamento. E também a terapia musical, que aí é a música em 8D, um repertório específico mesmo, terapêutico também, para poder ajudar nessa questão de pausa, né, de relaxamento e elevar o pensamento, ou seja, liberar. O nosso objetivo com o próprio Instituto é ser um oásis mesmo, né, é ser aquele espaço onde a gente faz a diferença, por isso que inclusive é um ponto de luz, né. Então, nós estamos aqui no alto para ser também referência no alto, nessa questão. Com vista para a Montanha Sagrada. Isso aí, a gente está em uma vista linda aqui. As garças voando no final da tarde rumo ao parque. Isso Nossa. aí. Então, a gente tem, é importante que as pessoas entendam isso. Então, aqui, tanto é a sede do Instituto Luz da Luz, quanto a empresa Luz da Luz também, que fundou o Instituto. Também as coisas acontecem, né? Então, algumas atividades caminham mais pelo Instituto Luz da Luz, outras atividades vão caminhar pela empresa, às vezes uma com apoio da outra. Normalmente, né, o Instituto ele apoia. Os projetos sociais são super abrangentes, né? Aí. Escolas, asilos, hospitais, comunidades carentes, tem muita coisa muito interessante que pode ser feita em termos de projetos sociais. Muito, muito. E a gente fica muito grato, inclusive, por ter não só esse reconhecimento, mas cada vez mais surgindo parcerias, né, Sandra? Sim. Que vêm a somar com a gente, agregar conosco, com a mesma visão, porque é um desafio enorme, né? Conduzir isso daqui. Empreender é para Empreender poucos. Não é brincadeira. As pessoas às vezes acham, né, que é uma coisa, né, muito glamurosa só e não é bem assim, né, E como Sandra? é que você enxerga a sua missão? Essa questão da missão, ela está bem, bem forte nisso, que é levar luz às consciências, né? Clarear a mente das pessoas. Então, levando essa saúde integral, levando essa visão, complementando aí em todo esse aspecto, né, da saúde integral, física, mental, emocional, financeira, né, espiritual, para que as pessoas consigam realmente ter, ou seja, no meio de tanto, principalmente por causa da reprogramação mental. Eu acabei me especializando e dedicando hoje muito meu trabalho à reprogramação mental positiva, porque eu vejo uma necessidade muito grande de um contraponto à programação mental negativa, né? O que está sendo feito em torno da gente. Então, as pessoas têm que ficar mais atentas, né? Que elas estão sofrendo uma programação mental negativa sem perceber. Que a gente está junto, né? Porque a gente tem muito alinhamento. Muito alinhamento, de né? Cara, à toa, muito, né, Sandra? Então, assim, espero que hoje tenha ficado um pouco mais claro
claro, né, para as pessoas entenderem essa questão, e que sim, é um desafio enorme, não é fácil vir de fora e empreender numa cidade, né, que me acolheu a mim, ao Johnny, meus 2 filhos já são lourencianos, né, são frutos de São Lourenço, mas é muito desafiador, né? E a gente precisa ter muito gás e muita força para enfrentar, porque inclusive já me falaram isso, Vivi, você carrega luz 2 vezes nesse nome, então se prepara, porque é um desafio grande, porque onde tem luz, a sombra ataca. E ataca mesmo, viu, gente? Não é brinquedo, não. Então, a gente tem que ter muita psicologia positiva aí, a mente tem que estar muito poderosa para que você consiga enfrentar todos os ataques, né, que vão acontecendo. De pessoas, infelizmente, que não enxergam bem o seu propósito, ou que às vezes gostariam de fazer um movimento que você faz, né? Mas tem que ter peito para fazer, tem que ter coragem para fazer. Tem que aguentar o tranco. Não é uma coisa, né, que é só um lado bom, não. É muito desafiador, né? E para fazer isso, você tem que ter muita ousadia, né? E isso eu acho que Deus me deu muito, que é muita coragem e uma ousadia muito forte, né? Então, assim, medo é uma palavra que eu quase desconheço, eu tenho pouquíssimos medos, né? Então, eu sempre sou muito de vamos fazer, bora, o que é para fazer? E os downloads, né? Que sempre vem. As intuições, cara. Vem, eu sou como boa pisciana, né? O download, ele vem mesmo. Então, às vezes vem aquela fala, vamos fazer? Aí vem você falar, podia fazer isso aqui, aí já pensava isso aqui que vem com isso, e pronto, quando a gente vê, tá fazendo. E aí, por falar nessa coragem toda, né? Porque a gente fala aqui, tem mais uns 3 podcasts. Tem uns 3 podcasts aí. Tem uns 3 assuntos para podcast aqui. Fala dos avisos aí, porque tem coisa boa, né? Tem. Então, primeiro vamos falar do sorteio, porque a gente falou do sorteio, tá lá no Instagram nosso já, mas todo mundo reclamou que era pouco tempo para poder participar. Dá mais um tempinho, então a gente vai dar um tempinho, né, Sandra? Sim. Sorteio, gente, da comemoração de 1 ano do podcast Eu Mereço. Esse sorteio vai acontecer no próximo episódio nosso. A gente vai dar um tempo para esse sorteio acontecer, então como que você vai poder participar ainda? Se você está vendo agora, né, não viu lá no nosso Instagram ainda, você já pode participar, que nós vamos ter 2 sorteios, né, Sandra? Um vai acontecer pelo canal Luz da Luz, no YouTube. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa se inscrever aí no canal, dar uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está assistindo pelas outras plataformas, vai lá no canal para fazer isso e deixa um comentário, #Eu Mereço. Tá? Se você está fazendo isso ao vivo, na transmissão ao vivo, vai lá depois e faz de novo quando ele fica disponível permanente, porque senão a gente some pra gente, tá? Então pode colocar agora que a gente fica feliz, mas depois vai lá e coloca na transmissão permanente, que a gente consegue captar você por ali para poder fazer o sorteio. Então é só colocar #Eu Mereço, coloca algum comentário lá que você quiser, fica à vontade para isso, que é sempre bom o feedback pra gente, né? É muito importante, mas deixa lá o #Eu Mereço. E pelo Instagram, Instituto Luz Vida Luz, você pode lá nos seguir, né? Tem Eu Vivi Luz Vida Luz, tem sempre tudo em collab lá, a gente faz tudo em collab. Você acha facinho, lá Sandra Portugal, Projetando Pessoas, mas pelo Instagram Instituto Luz Vida Luz, você coloca lá #Eu Mereço no post que tá lá falando do sorteio. E o que você vai poder ganhar? Primeiro, uma mentoria com Sandra Portugal. Então, vai ser sorteada a mentoria no próximo episódio, a gente dá o resultado. E também um ingresso completo, com tudo incluso, para o 10º Encontro Luz da Luz, para você estar conosco aqui nos dias 27 e 28 de setembro, com tudo incluso, né? É uma programação fantástica, 27 e 28. Então, a gente começa o dia aqui no Instituto Luz da Luz com palestra, tem palestra do Dr. Márcio Bom Tempo, então palestras imperdíveis aí, tem palestra comigo aí, sempre abordando a questão da mente, tem vivências incríveis, a gente vai ter vivência com a Sheila Avelar, pintura metafísica, ela faz ali um processo de canalização de mensagens durante o evento, e ela sempre conduz uma vivência muito especial também, ela participa há 10 anos agora, vai ser a 10ª edição da Sheila conosco, tem vivência de Sandra Portugal, né? Tem vivência com Alcides Parlato, mandar um abraço. Alcides agora deu tá muito chique famoso, agora, né? Ele participou lá do podcast do Paranormal, muito legal.
Então, ele vai estar conosco aqui também, fazendo vivência, não vai ser palestra, vai ser vivência com ele. Então, bem especial ali. A gente vai ter vivência no cinema imersivo, bem especial também, que vai acontecer. O almoço está incluso. Hã? Na Montanha Sagrada? Ainda tem, vai ter montanha também. A gente tem o almoço incluso dessa vez aqui no próprio instituto, então não vai precisar nem sair para almoçar. A gente vai fazer uma imersão mesmo, vai ser bem gostoso, um almoço detox aqui, bem legal, para ficar bem tranquilo durante o dia. Depois a gente tem, claro, uma ida para a Montanha Sagrada, meditação lá em cima, uma meditação muito, muito especial que vai acontecer ao pôr do sol. E não se preocupe, você não vai precisar caminhar e subir a montanha, a gente tem transporte, ida e volta, tudo incluso, tá? No ingresso. Então tem transporte de volta da montanha. No domingo, a gente tem lá no Parque das Águas também uma vivência incrível que vai acontecer no bosque, tá? Que é a vivência muito especial com a Bel, com o Ben lá, né, fazendo um banho de floresta. Gente, uma vivência surreal dentro do Parque das Águas, no meio da floresta, tá? É uma vivência muito especial que ela vai conduzir ali. Dali a gente já sai rapidinho, porque tem transporte também para a estação. Então nós vamos para Maria Fumaça. Aí vamos fazer o musicando aí, somos eu e Johnny Viana, fazendo o musicando no Trem das Águas. Então imagina a vivência que vai ser isso, o passeio mesmo. Então, são 2 horas de passeio, né? 1 hora de ida, 1 hora de volta. A gente vai até Soledade e volta, mas vai acontecer um musicando dentro do trem. O trem vai estar exclusivo lá pra gente. Então, gente, e fora um pacote especial que lá o Balneário 90 anos está preparando também para os nossos participantes, um pacote bem diferenciado ali que a Conceição está montando, especial para os nossos participantes. Vai ter um nome lá de um pacote que ela vai sugerir, né, com um valor promocional muito mais em conta ali, para vocês, só aqueles que são participantes do evento poderão estar lá fazendo. Então, comemorando aí, celebrando 90 anos do Balneário Spa e 10 anos do Luz Vida Luz, do 10º encontro do Encontro Luz Vida Luz, tá? Então, gente, primeiro você já tem a possibilidade de ganhar o ingresso. Muitos motivos para comentar, curtir, compartilhar. Aí. E quem não, independente disso, tá lá, o primeiro lote tá aberto, né? A gente tá com poucas vagas aí no primeiro lote, porque a gente depende de lugares no vagão. Então, fiquem atentos com isso, porque a gente está condicionado a lugares lá no trem. Acabou as vagas, acabou a participação nessa vivência do musicando especificamente. Talvez no segundo lote a gente não consiga deixar a vivência do trem inclusa por causa disso. Então, você precisa adquirir no primeiro lote. Corre lá para que você tenha essa possibilidade do pacote completíssimo do evento. Todas as informações estão aqui na descrição do YouTube e também lá na bio do Instagram. Qualquer coisa também entrar no luzvidaluz.com.br, que você tem a página do evento com todos os detalhes por lá também, tá? Inclusive, falando do 10º encontro, dá uma olhada aí, a gente hoje está esticando um pouquinho esse podcast, né? Mas é por um bom motivo. Dá uma olhada aí o que você vai vivenciar nesse evento, porque tem um videozinho curtinho, rápido, para você ter noção do que vem por aí. Existem momentos que transformam, lugares que nos tocam, pessoas que nos despertam. Há 10 anos, o Encontro Luz Vida Luz transforma momentos em experiências inesquecíveis. Nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, em São Lourenço, Minas Gerais. Palestras renovadoras, vivências inspiradoras, meditação na Montanha Sagrada, pintura metafísica com Sheila Avelar, banho de floresta no Parque das Águas, experiência imersiva no Cinema 360. E celebrando os 10 anos do evento, Musicando a Vida no Trem das Águas. Uma viagem com música e poesia sobre trilhos. Cada encontro é único. Veja quem estará conosco nesta edição. Dr. Márcio Bontempo, Viviane Amaral, Sandra Portugal,
Alcides Parlato, Sheila Avelar, Isabel Moreira, Johnny Viana, te encontro ou te reencontro lá. Aí, então você vai ter a oportunidade de estar conosco nesse evento maravilhoso, gente. Quem já foi pode atestar embaixo que é imperdível. E eu espero encontrar, né? A gente espera encontrar vocês, né, Sandra, lá conosco. E vamos falar do Encontro de Estrelas, que é um evento muito especial que estreou no nosso cinema imersivo. É uma vivência única. Tem um vídeo lindo lá também no Instagram do Instituto mostrando um pouco do que é essa vivência. Gente, pra vocês terem uma ideia, é uma edição única no mundo. É uma vivência única. Apesar de outras cidades em outros lugares terem aí um cinema imersivo, um planetário, essa vivência específica chamada Encontro de Estrelas, ela é uma vivência única no mundo. Então reúne aí cultura, música, né, Sandra? Sandra vivenciou, né? Emoção. Mexe com a gente, assim, com as lembranças, com as memórias. É muito contagiante. Não dá nem para dar muito detalhe. Todo mundo maravilhado da sessão de estreia. É isso aí. A gente teve uma pré-estreia fechada aqui para convidados, mas agora as sessões já estão abertas, né? Você pode ter essa oportunidade de vivenciar e de experienciar isso, porque é um momento incrível. Fica o convite para você conhecer um pouco mais sobre o Encontro de Estrelas quando vier a São Lourenço. E para quem é daqui da região, não deixe de reservar o seu ingresso para participar. A gente vai ter sessões aos sábados, por enquanto, durante o mês de julho, todos os sábados, mas todas as informações estão lá no Instagram, né, Sandra? Sim. E vamos de música para encerrar, porque a gente passou hoje do horário. Não é isso? Isso. Então, a gente tem que brindar também. Vamos brindar. O que a gente faz primeiro? Brinda ou já fala a letra? Não sei, fala a letra. Fala a letra e a gente encerra depois com um brinde. Né? Conforme aconteceu na abertura do Eu Mereço, assim, né? Isso. Então vamos lá, gente. A música de hoje tem muito significado pra Sandra, tem muito significado pra mim e eu acho que vai ter muito significado pra você também. Essa música é linda e eu acho que ela vai resumir um pouco desse poder, né? De algo maior que tá aí dentro da gente e que mexe, né, com a nossa felicidade, com a nossa mente, e a gente ter essa noção do poder que está no nosso interior aí. Essa música se chama Serra do Luar. O compositor é Walter Franco, mas ficou muito conhecido na voz lindíssima de Leila Pinheiro, né? Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei para te contar. Viajei, fui para a Serra do Luar. Eu mergulhei. Eu quis voar. Agora vem para a terra descansar. Viver é afinar o instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, de dentro para fora, de fora para dentro. É lindo, né? É lindo energia demais. Toroidal, tá? Quem entende isso sabe que isso é energia toroidal em movimento, né, Sandra? É de arrepiar, é de chorar. É isso aí. E agora vamos brindar, gente, em agradecimento a vocês, em homenagem a vocês. E esse brinde, ele tem aqui... Opa, aí, a gente já deixou assim, fácil, porque guardar. senão a gente não ia dar conta aqui de abrir. Esse brinde é um brute, é um espumante da família Maioli, que é aqui da região. Abraço aí pra eles. De Pouso Alto. Chique. E é a vinícola comercializada aqui em São Lourenço, do meu querido Dr. Diego Maioli e da Maria Juliana. Então, eu não podia deixar de fazer essa homenagem também para você, doutor, que salvou a minha vida. Então, super e já fica o convite para ele vir aqui fazer um podcast com a gente. Vamos fazer. E vamos brindar com família Maioli. É isso aí, maravilhoso. Muitos motivos para celebrar
para comemorar. E esse brinde, gente, fica em homenagem a cada um de vocês, em agradecimento pela audiência, né? E que venham mais, muito mais. Muitos episódios. A gente fica por aqui, né, Sandra? Aqui, gente, tudo um beijo de bom. enorme, gratidão e um brinde. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Foi com sonho e coração que a gente deu o play nessa missão. Viviane e Sandra no ar, com um microfone e o desejo de escutar. Tantas vozes, tantos temas e histórias que viram poemas, acolhendo, despertando. Com verdade vão tocando. Cada episódio uma semente no chão. Palavras que curam, que guiam a direção. Eu mereço sonhar, eu mereço crescer, mereço escutar, me reconhecer. Nesse um ano de histórias pra valer, é o podcast Eu Mereço, pra você não esquecer. Entre riso e emoção, ver gente de todo coração, falando de vida, de bem-estar, de caminhos pra se transformar. Uma roda que não para de girar e que só tende a se multiplicar, porque quando a alma fala, todo mundo se embala e a gente segue com brilho no olhar. Mais um ciclo vem pra gente celebrar. Eu mereço sonhar, eu mereço crescer, mereço escutar, me reconhecer. Nesse um ano de histórias pra valer, é o podcast Eu Mereço, pra você não esquecer. Foi só o começo, tem tanto a viver. Vem com a gente, tanto a dizer, uma escuta que abraça, um espaço de luz, o que é do coração sempre conduz. Eu mereço sonhar, eu mereço crescer, mereço escutar, me reconhecer. Nesse um ano de histórias pra valer, é o podcast Eu Mereço, e você faz acontecer.